Shalom Aleichem. É preparação para o Shabat do Senhor, dia memorial da criação, e deu ele aos seus filhos, para a recordação de todo o feitio das suas mãos, do milagre da sua sabedoria, da soberania do seu poder. Recebendo o Shabat, nos dedicamos às luzes para recebimento do dia sagrado para com o povo de Deus e sinal entre o homem e o próprio Criador. Tratando respeito às solenidades do Senhor, Parashá desta semana, Emor, fala a respeito disso. O livro de Levítico, capítulo 21, verso 1 a Levítico, capítulo 24, verso 23, trata a respeito das solenidades do Senhor. Nos diz Levítico 23, considerando um dos muitos tópicos dentro dessa porção. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. O Eterno estabeleceu solenidades, as quais considera-se, segundo a Torá, santa convocação. Mandatório não somente a presença, mas o aprendizado que estas festividades, vinculadas unicamente ao povo de Israel, geram no sentido de identificar ou conectar, linkar, fazer elo do povo de Deus com seu Criador. Dentre as solenidades estabelecidas, a primeira delas é o Shabat. E falando do Shabat, o Eterno diz: 6 dias se fará a obra, mas o 7º é o sábado. Muitos questionam: mas como saber qual dia é o sábado? Ora, o Eterno, ao criar o mundo em que vivemos, chamou todos os dias de uma maneira diferente. Primeiro dia, tarde e manhã. Segundo, tarde e manhã. Terceiro dia, tarde e manhã. Assim é descrito. Quarto dia, tarde e manhã. Quinto dia, tarde e manhã. Sexto dia, tarde e manhã. 7º dia, sábado. O único dia que recebe nome da parte do Eterno é o Shabat. A este dia, o Eterno santifica. O Eterno o separa. E o Eterno dá ao seu povo, não unicamente como um memorial da grandeza, da obra magnificente do Criador, de tudo o que de sua mão procedera, mas como um sinal entre ele e o povo formado a partir de Abraão. Dentre as solenidades, falamos também de Pêssar. No dia 14 do mês pela tarde é a Páscoa do Senhor no 1º mês. Levítico 23, verso 5. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Dia 14 de Nisan representava e representa a morte do Cordeiro Pascal, símbolo da redenção e remissão do povo de Israel por ocasião da sua libertação do Egito pelas mãos de Moisés. Dia 15, a festividade dos pães sem fermento, relembrando
não unicamente a amargura, mas a situação que afligiu o povo de Israel e a necessidade de sair com pressa daquelas terras que os escravizaram por 430 anos. O Shabat como o primeiro sinal da criação. Pessah como o sinal da libertação, da redenção do povo de Israel do Egito, liderados por Moisés, que fora levantado por Deus para direcionar 2 milhões de pessoas para atravessarem um deserto. Sem contar homens e mulheres, 600 mil varões. Essas festividades, elas são tão importantes porque não só semanalmente, como anualmente, não somente numa função de memória agrícola, mas numa memória que vincula a história do povo de Israel ao Deus Criador, colocadas como convocações, elas demandam de nós dedicação, como mais um sinal de aliança, como mais um sinal que se adequa unicamente à nação chamada peculiar de Deus. No primeiro dia dos ázimos, dia 15 de Nissan, portanto, se considera um Shabat, dia no qual não se trabalha. Igualmente, isso ocorre no 21º dia do primeiro mês, 21 de Nissan. Esse período, o povo de Israel se isenta de comer qualquer alimento que contenha fermento. A partir do primeiro sábado, depois de Pessah, primeiro sábado semanal, entrando o primeiro dia da semana, se faz o que se chama a contagem do Omer. E por 7 semanas inteiras, ou 7 Shabbatot, se faz a contagem do Omer. E ao 50º dia, depois do dia 49, celebramos Shavuot. Uma outra festividade descrita na Torá, que traz à memória a outorga do mandamento, a outorga do decálogo de Deus ao seu povo. Tábuas de pedra 2 trazidas pelas mãos de Moshe quando desceu do Monte Sinai. Aliança de Deus com o seu povo, sinal de identidade, sinal de redenção, sinal de reverência, de conduta moral, ética e religiosa, que identifica o povo de Deus como aquele que pela lei alcança a liberdade, em função do seu deleite em obediência ao que é sagrado. Mais festas? Sim, nós temos outras festas mais. No dia 10 do mês 7º, aí falando de Etanim ou Tishrei, nós temos o que se chama Dia da Expiação. Uma celebração anual em que o israelita traz à memória a necessidade de jejum e se coloca diante do Eterno para lembrança da expiação dos seus pecados e recordação da providência de Deus com a entrega do Cordeiro verdadeiro e Yeshua, nosso sumo sacerdote. Dia 10 do mês 7º de Etanim. Dia 15, nos fala a palavra de Deus, o dia 10, citado no verso 27 de Levítico, capítulo 23. No dia 15, nos fala a palavra de Deus no mesmo capítulo 23. Sábado de descanso vos será, então afligireis vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis vosso sábado, igualmente um Shabat, o dia de Yom Kippur ou o dia do perdão. Fala aos filhos de Israel, aos 15 deste mês, do mês 7º, verso 34, será a festa dos tabernáculos para o Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, Shabat, 15º dia do mês de Tishrei ou Etanim. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoarei para santas convocações. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Holocausto e oferta de alimentos, sacrifício, libações, para cada qual em seu dia próprio.
além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de vossos votos, além de vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Aos 15 do mês 7º, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, no 8º dia descanso haverá. No primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, Sukkot, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, salgueiros, ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrareis esta festa do Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para quê? Para que saibam, verso 43, as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Temos visto aqui alguns pequenos exemplos das festividades pontuadas pelo Eterno, que caracterizam, que sinalizam, que identificam, que aproximam o seu povo com aquele que chamou Abraão de Ur dos Caldeus, com aquele que fez promessas a Isaac e fez promessas a Jacó. As solenidades são consideradas santas convocações. As solenidades são intrínsecas ao povo de Israel. Referenciam a nação que foi retirada do Egito, que foi separada de entre as demais. A importância da obediência a esses mandamentos do Eterno não somente nos aproxima do que ele chama de aliança com o seu povo, mas nos caracteriza diante das demais nações como aquela que foi chamada peculiar por Deus, conforme diz o livro de Êxodo, Shemot, capítulo 19. Cumprir para com as festividades, e o Shabat é a primeira das festividades, instituída já por Deus após o 6º dia da criação, quando o Eterno separou este dia, o abençoou e nele descansou. Este mesmo dia é colocado como o primeiro dia de festividade que semanalmente celebramos e trazemos à memória a providência de criação de Deus, a providência de identidade dele e comunhão dele para com o seu povo. Na sequência nós falamos de Pêssar, que nos lembra a redenção do povo de Israel do Egito, a identidade de Deus quando ele diz: eu sou o Eterno, eu tirei vocês do Egito, tirei vocês do meio das nações. O livro de Levítico, capítulo 24, também fala a respeito disso. Para fazer de vocês um povo santo, para fazer de vocês uma nação sacerdotal. No 14º dia do primeiro mês que saístes do Egito, o sangue do cordeiro morto na casa do israelita era colocado sobre a ombreira das portas, simbolizando não só a liberdade, mas evitando a morte dos primogênitos de Israel, simbolizando não unicamente a redenção, mas a expiação dos pecados, o mesmo sangue através do qual alcançamos redenção e expiação derramado por Yeshua no madeiro. Algumas imagens de nossa congregação, esperamos e oramos para que um dia, de forma presencial também, você nos alegre com a sua presença e possa comungar conosco. Shalom Aleichem, até a nossa próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.